Olá, nós iremos falar sobre coluna de destilação. Nosso grupo é composto pela Annelise, Daniela, Guilherme e Isabela. Nós cursamos Engenharia Química e o trabalho é referente à disciplina de transferência de massa. O que é uma coluna de destilação? É uma torre que é usada quando se faz necessário separar uma mistura, seja líquida, parcialmente líquida ou vapor, em duas outras misturas. Ela utiliza o calor como um agente de separação, levando em conta a temperatura de ebulição de cada componente. A mistura dos componentes mais leves é a camada de destilado, ou produto de topo. A mistura dos componentes mais pesados é chamada de resíduo ou produto de fundo. Para acontecer esse processo, são necessárias grandes quantidades de energia. Na figura, nós podemos fazer uma comparação e verificar que a coluna de destilação pode ser tanto empregada na escala industrial, como também pode ser reproduzida em laboratórios de controle e pesquisa. O processo de destilação pode ser considerado como um precursor das operações unitárias, sendo utilizado antes do século XX. Desde muito tempo atrás, a destilação era usada na produção de bebidas alcoólicas. Esses produtos eram feitos mediante a condensação dos vapores do álcool. Existem registros sobre a destilação desde o ano 800, com o alquimista Jabir Hayyan. O que se tem feito desde aquela época até os dias atuais é o aprimoramento dos equipamentos para que o processo seja mais rápido e eficiente. As aplicações industriais da coluna de destilação são variadas. Ela é essencial na indústria de polímeros, na alimentícia, na farmacêutica, de biocombustíveis, na produção de bioetanol, na dessalinização da água. Uma das principais aplicações é na indústria petrolífera, em particular na refinação do petróleo, purificando as matérias-primas do processo e na separação de impurezas. E como funciona uma coluna de destilação? A alimentação ela vai ocorrer no ponto intermediário. Os componentes devem possuir volatilidades diferentes para que possam ser separados. As fases podem ser separadas por gravidade ou outros meios mecânicos. A seção de retificação é a porção acima da alimentação, e a seção de esgotamento é a porção situada abaixo da alimentação. Parte do vapor que chega ao topo retorna à coluna na forma de condensado, vai ser uma corrente de refluxo. Já a parte do líquido que chega no fundo retorna na forma de vapor, vai ser a corrente de boil-up. A quantidade de estágios de equilíbrio e refluxo são as duas variáveis mais importantes no projeto de colunas, para que se possa atingir o grau de pureza desejado dos produtos. Deve ser atendido três necessidades básicas: manter o balanço de massa, a fim de manter os níveis na base e no acumulador, para evitar inalações ou esvaziamentos; a qualidade, para garantir pureza dos produtos; e deve-se respeitar restrições, como o controle da pressão, temperatura e vazão. A coluna é composta por alguns equipamentos, como o cilindro vertical, os internos da coluna, o refervedor, o condensador e o vaso de refluxo. O cilindro ele permite a separação dos componentes. Já os internos da coluna são bandejas ou pratos. No interior da torre são montadas as bandejas ou pratos em números variados e com espaçamento determinado, de acordo com a função da torre, com as funções de formar um nível de líquido sobre o prato e direcionar o líquido que transporta para o prato abaixo. Na superfície do prato, existem dispositivos de passagem para o vapor. Forma assim uma corrente descendente de líquido e outra corrente ascendente de vapor. Já o refervedor, ele vai fornecer a vaporização necessária ao processo por meio de líquido no fundo. Já o condensador vai resfriar o vapor que sai pelo topo. O vaso de refluxo serve para armazenar o vapor condensado. Os internos da coluna podem ser classificados como torres de pratos perfurados, que são chapas com furos. Podemos ter a torre de pratos com borbulhadores, torre de pratos valvulados, torre de bandeja gradeada. Já a torre de recheio ela vai servir para aumentar a área superficial. Possuímos recheios estruturados ou recheios randômicos, como demonstrados na figura 5 e 6. Na figura 7, nós podemos identificar a diferença entre as colunas. A primeira é uma coluna de pratos,
onde vai passando de nível até descarregar no nível abaixo. Já na coluna de recheio, podemos ver a estrutura e comparar entre as duas, que os internos são bem diferentes. Por isso que é importante saber para função de cada torre para empregar o melhor tipo de recheio ou pratos. E os tipos de destilação são variados. Tem a destilação diferencial, que é uma mistura líquida que é alimentada no destilador e aquecida até o ponto de bolha para a ocorrência de uma lenta evaporação. Destilação de equilíbrio, conhecida como flash, consiste na vaporização de uma fração de alimentação, de maneira que o vapor obtido do processo é separado e condensado de forma que fique em equilíbrio termodinâmico com o líquido residual obtido. A destilação flash é utilizada em sistemas de dessalinização de água. A destilação por arraste a vapor é um método variante da destilação simples, que consiste em injetar vapor vivo no fervedor ao invés de realizar o aquecimento por meio de um trocador, usando quando o líquido se decompõe a temperatura atmosférica. A destilação fracionada acontece em vaporizações e condensações sucessivas. As colunas podem ser de pratos ou recheios e é efetuada em batelada contínua. A destilação extrativa separa componentes com volatilidades utilizando um solvente, pois os pontos são extremamente próximos e não há um gasto excessivo de energia. Esse solvente deve possuir características próximas a componentes mais pesados. A azeotrópica consiste em uma separação por diferença de polaridade do componente adicionado à mistura. Alguns problemas podem acontecer na coluna de destilação, como as inundações, que são o excesso de acúmulo de líquidos, o nível alto, que é um problema na eficiência por conta de afogamento de bandejas de alimentação de vapor, os pratos secos, que é uma deficiência no controle da vazão, consequentemente gerando um aumento de pesados. Pode ocorrer falha no refervedor, que é o plugueamento incorreto dos tubos. Isso reduz a taxa de vapor. O dumping, que é quando o líquido segue para o próximo prato através dos orifícios devido à baixa vazão de vapor. O arraste, que é quando ocorre o arraste de partículas líquidas no vapor ascendente por conta da carga excessiva na torre. O bluing, que é a abertura de canais do líquido lançados no prato anterior. E o entupimento dos borbulhadores. A eficiência da coluna está relacionada ao tipo de coluna que você está usando. Temos então a coluna de destilação com interno de pratos e a coluna com interno de recheios. A coluna de pratos ela tem uma limpeza fácil, uma maior carga líquida e não possui canais preferenciais. Já de recheio, são bons para produtos corrosivos e são economicamente vantajosos. Mas vale lembrar que você deve sempre empregar na sua coluna de acordo com a função e com o produto que você pretende separar. Nós desenvolvemos 3 maquetes para a comparação entre os recheios. A primeira foto é uma coluna de pratos, a segunda demonstra uma coluna com um recheio de randônicos e a terceira é uma coluna com recheio estruturado, mostrando assim a diferença entre as colunas.